Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quarta-feira, 20 de novembro. Vamos às manchetes de hoje. Exclusivo. Imagem mostra mulher reagindo a assalto aqui em Porto Alegre. E ela levou um tiro no rosto. Ela está internada. Um suspeito foi preso, mas liberado em seguida. Daqui a pouco você vai entender esse caso. Nova imagem de câmera de segurança de violência aqui na Orla do Guaíba. Jovem foi morto numa briga em setembro. E a polícia concluiu o caso. 2 pessoas já foram detidas e uma está foragida. E teve operação contra o tráfico internacional de drogas. Uma organização criminosa de Caxias do Sul recrutava mulheres para transportar cocaína para a Europa. E no Dia da Consciência Negra, o Fala Comunidade celebra a data ao vivo, direto da Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para essa imagem exclusiva, flagrante de assaltos na zona sul da capital. A colega Bruna Osterman vai mostrar pra gente o momento que o bandido chega de mansinho e ataca a motorista daquele carro prateado. Estava tentando entrar numa rua e a Bruna Osterman tem os detalhes. Bruna, bom dia. Bom dia, André. Sorrateiro, né, esse criminoso. A gente já vê aí a continuação dessa imagem que acabou com a vítima levando um tiro no rosto. Desesperador. Exatamente. E o bandido de forma ali completamente até... Nem a polícia sabe o que aconteceu, nem levou o carro dela. Acabou fugindo nessa Kombi aí que a gente acaba assistindo ali a fuga dele. Agora vamos começar desde o início para o pessoal de casa entender. São imagens de câmeras de segurança que mostram, então, o momento em que o bandido se aproxima a pé, chega correndo ali, sorrateiro, como você bem disse, quase ali no momento em que a motorista estava arrancando o veículo, né? E aí ele chega no carro, abre a porta do veículo, a motorista reage empurrando esse homem, mas em seguida o ladrão atira contra a condutora. O disparo atingiu o rosto da vítima, que é puxada para fora do carro, e aí ela sai correndo. A polícia não sabe exatamente o que aconteceu ali, o que deu errado para o bandido não conseguir fugir com o carro dessa vítima que levou o tiro, mas ele acaba abordando a Kombi que vinha logo atrás, ordenou que os ocupantes descessem e fugiu no veículo. A mulher está no hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre, internada em estado grave na UTI. Um suspeito chegou a ser detido, André, mas acabou liberado porque ele não foi reconhecido pelas testemunhas. Olha, eu estava olhando aqui e essa cena acontece 2, 3 dias depois da morte dessa garota. Natana Stephanie, ali na Cidade de exatamente, Baixo. aqui no bairro Cidade de Baixo, aqui em Porto Alegre, que já foi chocante. E a gente vê essa cena. Vamos botar desde o início para ver como tudo começou, porque assim, ó, tem uma série de fatos que acontecem durante o momento do crime. Olha só, para aí a imagem. Para aí a imagem, para a imagem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para aí a imagem. Tem aqui, olhem só, tinha esse carro, um carro preto, não tem nada a ver com a história, mas estava muito perto do criminoso. Ele já vem abaixado, que era para não chamar atenção. O trânsito continua, isso foi ontem por volta de 1h30 da tarde. Segue a imagem. Aí ele vai até aqui esta mulher, que ele bate na porta do carro, ela tentava entrar na avenida, não conseguia. A hora que ele abre a porta, aí no momento ele dá o disparo, e vocês vão entender o porquê. Esse foi o momento do disparo. Ela cai e dá a impressão que na mão ela segura uma bolsa. Vocês não têm essa sensação? Quando ela corre, ela já está com o ferimento. Volta ali a imagem, só para depois a gente ir para a Kombi. Volta a imagem. Aqui o momento que ele dispara e aí ele puxa ela para fora do carro. Tá aqui, ó. Aqui ela leva o tiro. Aqui, nesse momento, ela já levou um tiro. E ela segura um objeto na mão que talvez seja a chave do carro. Por isso que ele não consegue andar. Porque observem que na mão direita dela, ela parece que gira com algo. Larga a imagem pra gente ver. Olha, né? A impressão que a gente tem é que ela tá com a chave na mão. E aí ele vai pra Kombi. E aí, olha só, volta ali pra Kombi, volta ali no início. Esse pessoal, não se sabe ao certo se é um trabalho no mercado. Olha o desespero. Essa moça que está na frente, ela leva junto que está carregando na mão. Aí uns 2, 3 se embolam e caem, inclusive o sapato de um deles. Mas o desespero é tanto que eles se vão embora. Olha só.
Ali caiu um, caiu o segundo, que perdeu o sapato. Aqui está o sapato, ó. O sapato está bem na porta da Kombi. E aí ele entra na Kombi e vai embora. Essa imagem, de fato, na hora que ela se ajoelha, que ela já estava com esse ferimento no rosto do tiro, a mão direita, como a gente observou, provavelmente levou a chave do carro. E por isso que então ele foi atacar a Kombi. Agora nós temos uma outra imagem. Uma outra imagem. Daqui a pouco, tá aí, ó. Aí é outra imagem, de um outro ângulo. Podemos seguir? Então, olha só. E o momento que ele dá o disparo é quando esse homem aqui, ó, ele levanta os ombros, que é o momento, então, que ele dá o disparo e puxa ela para fora. Já já a gente vai continuar mostrando outras informações também deste caso. Olha o desespero dessa senhora com uma criança. Gente, 1h30 da tarde. Aliás, 1h03. 1h03 foi ontem que aconteceu na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Em seguida a gente mostra de novo com mais detalhes e outras informações também. Voltando para a redação, lembram daquele jovem que morreu numa briga aqui na beira do Guaíba, no final do mês de setembro, aqui em Porto Alegre? Pois tem novas imagens e informações sobre tudo o que aconteceu. A polícia concluiu a investigação e a Bruna tem os detalhes, né, Bruna? Exatamente. A gente vê já aí as imagens que as câmeras de segurança ali da Orla registraram. O momento em que o pessoal está aglomerado, né? Não dá para ver exatamente ali a agressão à vítima, mas de fato dá para ver ali o momento daquela aglomeração e aquilo que a polícia já alegava que era uma confusão generalizada. Isso foi em uma daquelas arquibancadas ali da Orla do Guaíba, que foram instaladas justamente para as pessoas sentarem e assistirem ao pôr do sol, né? Repara agora, André, ali no cantinho direito da tela, uma luz piscando. Aquilo ali é um giroflex de uma viatura da Guarda Municipal, ou seja, no momento em que acontece aquela confusão e a briga que acabou na morte de um rapaz de 17 anos, havia uma viatura da Guarda Municipal muito próxima ao local. Não se sabe exatamente por que os guardas não tentaram impedir essa confusão, mas a gente pediu aí uma posição em relação a essa circunstância e a Guarda Municipal alegou que foi lá e atendeu, né, levou o rapaz, a vítima ferida, para atendimento, mas acabou não se envolvendo no momento da briga, talvez possivelmente tentando impedir que o pior acontecesse. Foi através dessas imagens que a polícia conseguiu identificar 3 suspeitos. Os 3 suspeitos que já foram, inclusive, denunciados pelo Ministério Público. São 2 adultos e um adolescente, André. E a imagem a gente vê, a gente não sabe se os policiais ali, se a guarda, se eles tinham visto a confusão, pelo jeito ouviram, porque teve gritaria André, e foram muitas agressões, né, Bruno? O que me parece, a gente trabalha aqui com hipóteses, né? Mas pelo giroflex estar ligado, me parece que tinha gente dentro. E aí o que eu me pergunto é se o ideal não seria... em tese impõe respeito também, né, Bruno? Se o ideal não seria eles ficarem fora da viatura, porque dentro da viatura realmente fica mais difícil de notar que tem uma confusão acontecendo. Aí possivelmente eles só chegaram quando o rapaz já estava ferido e aí, claro, encaminharam ele para o atendimento, mas mesmo assim ele não conseguiu resistir, né? Vamos aguardar uma posição, até porque eles poderiam também estar em um outro atendimento. Isso só a guarda para poder responder. A posição da guarda foi essa, que eles fizeram o atendimento necessário, levando a vítima ferida. Sim, mas aí foi depois da briga. Mas assim, antes, quando começou a confusão, eu digo, por que eles já não estavam ali próximos? Talvez se estivessem no outro atendimento. Eles, e eles nos responderam isso que eu tô te dizendo. Tá bom, então olha só isso. Olha só essa imagem, Bruna, conta pra gente. Na Serra, uma rua cedeu. E uma cratera engoliu. Isso dá para chamar de cratera. Isso é uma cratera. Onde foi isso, Bruna Oster? Foi em Flores da Cunha, na região central ali da cidade da Serra. Esse carro estava circulando pela rua General João Manuel, quando foi engolido, né? Dá pra ver ali, pelo buraco que se abriu na via. Havia 2 mulheres nesse veículo, elas ficaram levemente feridas. Nossa. E o acidente aconteceu no início da última tarde. As testemunhas afirmam que o carro seguia atrás de um caminhão, quando, do nada, o chão cedeu, abrindo a cratera de 3 metros de profundidade e 4 de diâmetro. Ali há uma tubulação subterrânea de esgoto, e aí os moradores dizem... É uma galeria, né? Que essa é a segunda vez que uma cratera se abre nessa mesma rua. Agora o trecho vai ficar interditado até que as autoridades avaliem as condições do terreno, e a gente procurou a Prefeitura de Flores da Cunha sobre o que vai ser feito, mas até agora nenhuma resposta. Isso é alguma infiltração que tem? Porque a gente vê a água correndo ali, é dentro de uma galeria. Só que por cima, com asfalto, né? Um asfalto, ele tem uma estrutura forte,
forte, ele não foi cedendo, ou se cedeu, não dava a sensação de que embaixo existia esse buraco todo. Um perigo muito grande. Me admiro até de não terem tido ferimentos mais graves, porque a gente vê que o buraco é enorme, 3 metros, né, de comprimento, buraco profundo. Então, a gente vê que engoliu mesmo o carro. O que me chamou a atenção, Bruna, é que aqui em São Leopoldo, para quem pega a BR-116, ali próximo a Unicinos, tem um bloqueio que já vem desde o início da semana e que vai até sexta-feira, que é um local que por pouco não acontece a mesma coisa. Eles abriram e uma enorme galeria estava escondida debaixo, né? Um enorme buraco debaixo do asfalto. Inclusive, quem vai para o Vale dos Sinos até sexta-feira vai enfrentar problemas porque o congestionamento está muito grande no sentido a São Leopoldo, ali pertinho da Unicinos. Ou seja, por pouco não aconteceu a mesma coisa aqui na BR-116. André, se for pensar que essa é a segunda vez que acontece isso, de uma cratera se abrir, a sensação que se tem é que eles estão esperando que o pior aconteça e alguém se torne uma vítima fatal dessa falta de estrutura, enfim. E com essa chuva que a gente teve aí nos últimos dias, que a água se infiltra e corre por debaixo das ruas e avenidas, pelos canais que a gente tem, né, por debaixo da terra, é um risco e um perigo muito grande. Apesar que geralmente começa dando um sinal. Não sei se nesse caso já tinha um sinal, né, começando a afundar, mas que é muito grande. Se não deu sinal, olha, acho incrível. Mas possivelmente já tinha alguma indicação do chão ceder, né? Daqui a pouco foram deixando e quase que termina numa tragédia. Obrigado, Bruna Osterman. Até daqui a pouco. 11h46 agora. Eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Eu apresento a vocês Grau Técnico, que é a maior rede privada de ensino técnico do país, que acabou de chegar a Porto Alegre. E a Jaciele conta pra gente como funciona, né, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. E a promoção vale nos próximos 10 minutos, então ligue agora. Pense no futuro, faça Grau Técnico. Agora são 11h47. Atenção para essa imagem, preste atenção, um flagrante, ontem à tarde. Olha o que acontece, no círculo em vermelho, um homem tentando assaltar uma mulher, tentando tirá-la de dentro do carro. Olhem só esse rapaz de boné, ele leva um susto, ele chega a levantar os ombros, ele leva um susto com um tiro. Enquanto isso acontecia lá dentro do carro, aquele carro ali, a confusão. A mulher ferida no rosto, cai de joelhos, sai correndo, o homem não consegue seguir com o carro. Eu imagino que ela tenha levado a chave. E aí o que ele faz? Ele vai para o carro, para a Kombi, onde tem pelo menos 4, 5 pessoas, funcionários de um supermercado, que saem desesperadamente, perdem sapato, uma confusão. E é a hora que ele entra na Kombi e foge. Essa imagem é exclusiva, o SBT mostrando para vocês o que aconteceu, a violência de cada dia aqui em Porto Alegre. Olha só essa senhora ali, com uma criança pequena, o relógio mostrava ali no canto direito a hora, 1h03, uma tarde de sol, calor. Quem é que vai imaginar que pode estar acontecendo isso aqui em Porto Alegre? A Bruna está acompanhando comigo, né, Bruna? Exato. A gente vê o momento que ele puxa a mulher de dentro do carro, que é a hora que ele dá um tiro. E a gente imagina que seja esse momento porque a pessoa que estava de boné, ele leva um susto e levanta os ombros, Bruna. Exatamente, a mulher ainda foge para tentar de alguma forma salvar a vida. Agora, André, esse quase, né, foi o 8º latrocínio de Porto Alegre esse ano, porque ela levou um tiro no rosto, tá internada em uma UTI em estado grave, né, acabou conseguindo fugir, mas foi aquela reação ali do momento. Agora, sabe que desde que aconteceu esse assalto ali da Cidade Baixa, onde a menina teria tentado voltar para ajudar a outra amiga que tinha caído e que, enfim, o ladrão pode ter considerado uma reação, conversando com os policiais que a gente acaba conversando com eles nas matérias que a gente faz, eles comentam muito sobre como atualmente os bandidos estão mais corajosos. Eles não têm medo de atirar mesmo, né, André? E é isso que a gente acaba vendo
na prática cobrindo esse tipo de reportagem, onde ali o criminoso, ele era um homem, ele já poderia ter arrancado a mulher, mas ele vai lá e atira na vítima que agora está internada e poderia ser mais uma vítima de latrocínio aqui em Porto Alegre. O que a gente imagina aí, imaginei olhando agora as imagens, eu já tinha visto antes, mas a gente não entendeu e a polícia está investigando por que ele não seguiu com o carro. E a sensação que dá é que ela sai com algo na mão, ela sai correndo, que no início eu achei que era uma bolsa. E agora, a primeira vez que eu olhei, que a gente olhou junto aqui a imagem, e a sensação que eu tenho é que ela segura talvez a chave do carro. A chave do carro, Bruna, e por isso ele não consegue ir com o carro. Exatamente. Eu achei que fosse um carro automático, mas acho que não. Eu acho que esse carro não... Porque muitas vezes tem dificuldade por ser carro automático. Agora, de outro ângulo, o homem de boné aqui, ó, desce e tudo acontecendo ali no carro. Agora, o André... Tudo acontecendo. E, de repente, ele levanta os ombros, que é a hora do tiro. Olha aí, Bruna. Ó. Hora do tiro. Esse assalto, ele me faz pensar muito sobre como não existe circunstância que a gente possa tentar evitar um crime como esse, né? Ou seja, a mulher, ela estava ali dirigindo o carro, aguardando para conseguir acessar uma rodovia, a Avenida João Salomone, que é uma avenida mais movimentada ali da Vila Nova. E aí, nesse momento em que a motorista está apenas aguardando para ingressar numa avenida, o criminoso já vê ali uma brecha para se aproximar e roubar um carro. Ou seja, o que mais a gente precisa fazer para tentar evitar ser assaltado? Acho que não tem mais, sair na rua. Agora, eu fico pensando, Bruna, como é que está a situação nesse momento no local onde aconteceu esse crime, essa tentativa de roubo desse carro, o tiro disparado nesta senhora e o ataque a esta Kombi. Como é que está a situação agora no local? Por isso nós vamos até lá. O colega Marcelo Chemali nos traz informações agora. Marcelo Chemali, bom dia. Oi, André Har, bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Rio Grande aqui com a gente. Olha, André, estamos aqui na Avenida João Salomone, que é uma das mais conhecidas aqui do bairro Vila Nova, um dos bairros mais tradicionais da zona sul da cidade. E aqui nesse cruzamento, André, aqui ó, Rua Marquês do Maricá, com a João Salomone, exatamente nesse cruzamento. Onde estava a motorista esperava, ela saiu do supermercado. Essa senhora esperava para fazer a conversão na João Salomone quando o bandido veio rente à cerca, às telas ali do estacionamento e fez a abordagem. A gente tentou ainda há pouco conversar com os funcionários do supermercado que saíram da Kombi muito assustados e ainda estão sob choque, viu, André? Meu Deus, não quiseram falar conosco nesse momento e a informação que acaba de ser confirmada pela nossa produção não é boa, viu, André? É mesmo? A senhora que foi vítima desse tiro está em estado grave no HPS, André. Pois é, estado grave no HPS, o nome dela por enquanto não foi informado. E inicialmente era um tiro de raspão. Pois é. Né? Essa é a informação que veio ontem à tarde. No segunda edição mostramos isso também, imagem exclusiva. Mas a informação de agora, faz menos de 10 minutos que conversamos com a assessoria do HPS e a informação é essa, está em estado grave. A gente tentou conversar com algumas pessoas, André, porque aqui do outro lado, aqui onde tem esse estacionamento, aquela câmera que mostrou as pessoas bastante assustadas, tentando se proteger do tiro, tem uma ótica, tem estética, farmácia na esquina, aqui tem uma lotérica. Eu conversei com algumas pessoas antes da gente fazer essa entrada ao vivo e as pessoas relataram um sentimento de apreensão, André, porque ninguém sabe quando é que o crime vai cruzar o nosso caminho. É verdade. Essa que é a questão, é 1h da tarde... Né, 1h da tarde, o comércio, a movimentação normal aqui no bairro Vila Nova, quando esse bandido surgiu para fazer justamente essa abordagem. Fugiu, teve um homem que foi preso, mas ele não foi reconhecido pelas vítimas, pelas testemunhas e acabou sendo solto. Né? E agora, não seria Marcelo, o autor desse crime, um crime que está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia. Conversei ainda há pouco com o delegado Luciano Coelho, está se inteirando da situação para justamente colocar a investigação em curso, André. Pois é. Para quem está ligando à televisão agora, nós estamos mostrando aqui a imagem da direita, um assalto que aconteceu ontem por volta de 1h03 da tarde. Um homem tentou assaltar, levar aquele carro prateado, não conseguiu, desferiu, né? Deu um tiro que passou de raspão numa senhora, mas infelizmente o estado, de acordo com as últimas informações do HPS, estado grave. Ela conseguiu ainda sair do carro, ela chega a ficar ajoelhada, ela foge, talvez ela esteja com a chave do carro na mão,
né? Ou tenha jogado a chave longe ali, ela faz um outro movimento, porque o criminoso ele não conseguiu fugir com o carro, ele não conseguiu. E aí o que o criminoso faz? Ele investe no carro que está atrás, que é aquela Kombi saindo do mercado com funcionários. Tanto é que a primeira senhora que sai do carro, da Kombi, Marcelo, ela chega a sair, parece que é uma torta na mão e ela sai correndo. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Até a pessoa entender o que acontece, tem alguma fração de segundos. E aparece ela saindo com algo na mão desesperada. E em seguida todos os outros que estavam dentro da Kombi. Um chega a cair e perde o sapato. Caiu, perdeu o sapato. E aí ele foge, então esse homem, ele foge com a Kombi e a mulher saiu correndo desesperada para dentro do mercado. As outras pessoas que estavam próximas, porque, poxa, 1h03 da tarde, esse homem aí, ó. Agora a gente vai mostrar numa outra imagem mais aberta. Esta imagem aí. Esse senhor, ele desce, nem percebe o que está acontecendo e de repente ele levanta os ombros, porque ele ouve o tiro. Aí, ó. Atenção. Aí, ó. Vai aparecer. Ó, a hora que ele levanta. Que é o momento em que o homem está na porta, o criminoso, tirando, né, a motorista de dentro. Ela caiu ajoelhada, foge para o supermercado e ele vai e investe na Kombi. E aí todo mundo sai desesperadamente de dentro da Kombi. O carro de vermelho ali cruzando, parece que ele percebe algo, e aí em seguida fogem com a Kombi. Esse homem, onde é que ele está? Chegou a ser preso um homem na tarde de ontem que estava próximo a essa Kombi que foi encontrada abandonada. Mas aí ele foi interrogado, testemunhas duas disseram que não eram duas testemunhas disseram que não era o assaltante e por isso ele foi liberado. Eu volto lá no local desse crime com Marcelo Chemali. Olha, André, a gente já tentou abordar várias pessoas aqui que saem da lotérica para falar sobre essa sensação de segurança, as pessoas com muito receio, mas o seu Delmar, que acabou de sair daqui, é morador da Vila Nova, vai conversar com a gente ao vivo aqui com o SBT Rio Grande. Seu Delmar, depois do que aconteceu aqui, essa sensação de insegurança, ela permanece? Como é que vocês avaliam aqui um bairro que cresceu bastante, tem comércios aqui, um desenvolvimento que aconteceu em toda a região da Zona Sul? Como é que está o sentimento dos moradores da Vila Nova, seu Delmar? Ainda com timidez, ainda com muito medo, assim, receio de sair na rua a qualquer hora. E a gente procura sair o menos possível, né? A não ser nas saídas que é necessário, que precisa sair, porque a gente já sai recendo, sai com medo. Ontem, pleno dia, aí aconteceu aquele assalto aí, dizer que já está mostrando que a segurança tem que ser mais atuante. O senhor percebe viaturas da brigada aqui do entorno, aqui a área do 1º BPM, mas há rondas ostensivas aqui, há uma companhia da brigada aqui pertinho, né? Tem a companhia, tem deles, mas eu acho que ainda está ainda desejando que tenha mais segurança, mais ostensivo do que o que tem, dentro do possível, né? Que tenha mais segurança para nós. Tá certo. Muito obrigado, seu Delmar. Sentimento é de insegurança, de receio ainda aqui. André, a gente permanece acompanhando aqui a movimentação do bairro Vila Nova. A qualquer momento você aciona a equipe de reportagem. Certamente. Até já. Obrigado, Marcelo Chemali. E a gente lamenta essa senhora que conseguiu escapar. A informação tiro de raspão, mas o estado dela é grave, de acordo com as informações que nós recebemos agora do HPS aqui em Porto Alegre. Ali o momento que o criminoso se agacha, por pouco que ela não consegue, né? Vocês viram que ela, quando o homem se aproximava, ela quase conseguiu arrancar. Bom, mostra ali a imagem de novo. Mostra a imagem bem no início, bem no início. O homem ele vai se agachando e ela chega a ameaçar aí, mas não consegue porque vem, ó, ela anda um pouquinho, mas não consegue. Ela anda um pouquinho, não consegue, aí o homem já começa o ataque. Muito bem, daqui a pouco voltamos a falar sobre esse assunto, 11h58. Agora, atenção, 3 suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público após a morte de um jovem numa briga generalizada que aconteceu aqui na Horta do Guaíba. E um deles está foragido. O crime foi em setembro deste ano. Os detalhes na tela. Domingo, 29 de setembro, 11h11 da noite. Mesmo com a presença de uma viatura da Guarda Municipal, a Orla do Guaíba se torna palco de uma confusão generalizada que termina com a morte de um jovem de 17 anos. A própria vítima teria começado a falar palavras que arremetiam a ser pertencente a um grupo criminoso.
em razão de estar sob a influência de álcool. As imagens registradas pelas câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar 3 responsáveis pelo assassinato de Aderson Júnior Martins Floriano. 3 suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público e 2 já estão detidos pela Polícia Civil. Um jovem de 19 anos com antecedentes por posse de drogas e um adolescente de 17. Esse com uma ficha criminal mais extensa. 3 ocorrências de tráfico de drogas e um outro assassinato. Por ser menor de idade, são considerados atos infracionais. O 3º suspeito está foragido. É Igor Rodrigues do Ponte, de 22 anos, apontado como o executor do golpe fatal. Segundo a polícia, ele aparece no vídeo no momento em que a confusão se dispersa. Repare que o homem levanta a mão mostrando algo. Os investigadores acreditam que era a arma usada no crime, uma faca ou canivete. Na ficha criminal, ameaça e lesão corporal. Ele não tem ligação com facções criminosas e a vítima não tinha antecedentes. Às vezes eles efetivamente têm alguma relação com facções. E muitas vezes eles, por morarem numa determinada região, se intitular como participante de uma facção criminosa, para eles significa status. Deixa eu conversar com a Bruna Osterman. Bruna, porque a gente vê nessa imagem que ela é reveladora. E a polícia tem convicção de que aparece o homem que deu, né, ou um canivete ou uma facada nesse jovem. E que está no detalhe, é esse que está sendo procurado pela polícia. Exatamente. Esse rapaz, que tem 22 anos, ele aparece nessa imagem usando uma roupa preta, uma mochila vermelha e logo mais em seguida, eu vou apontar quando for o momento, aí ele aparece levantando a mão. Ali a polícia acredita, inclusive, que ele estava, digamos assim, mostrando a arma, de alguma forma se vangloriando. Exatamente. Que barbaridade. Agora, o que é muito chocante nessa história toda, André, é que, primeiro, tem muitos jovens, adolescentes, menores de idade envolvidos em toda a confusão e estavam, segundo a polícia, bebendo desde as 7 horas da noite, ou seja, são 4 horas bebendo bebida alcoólica e aí isso, querendo ou não, alimenta a questão da violência, da falta de controle, né? Agora, outra questão é que esse rapaz, em tese, de acordo com o que a polícia apurou, ele não estava envolvido na briga, ele simplesmente chegou, de repente, pegou ali essa arma, que não se sabe exatamente se é uma faca ou um canivete, esfaqueou, enfim, desferiu esse golpe contra o adolescente, o jovem de 17 anos, saiu levantando ali a mão, possivelmente com a faca, e aí não existe assim uma explicação, não faz sentido uma morte ser por um motivo tão fútil, ser uma banalidade tão grande, num lugar onde famílias convivem, num lugar onde é o centro de Porto Alegre. Então, são 2 questões que chamam a atenção e por isso também, desde então, se reforçou ali o policiamento em volta da orla, mas aquela viatura ali da Guarda Municipal, mais cedo tu falou, tem que ver o que a guarda falou. A gente questionou tudo isso para a guarda e a resposta deles foi essa, que eles atenderam o rapaz que estava ferido. Agora, como a polícia precisa encontrar esse foragido, ela disponibilizou um número para o Disque Denúncia, que é um 0800 6420 121. Esse aí é o número direto da Delegacia de Homicídios e é claro que quem tiver alguma pista desse rapaz pode ligar, não precisa se identificar, pode ser uma denúncia anônima para ajudar a polícia a prender esse homem aí de 22 anos que tirou a vida de uma pessoa a troco de nada. E ainda levantou, né, a arma usada como se fosse um troféu. Obrigado, Bruna Osterman. E atenção, operação policial na Serra. Operação contra o tráfico internacional de drogas. Aliás, uma mega operação, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também. Lá em Caxias do Sul, este grupo, ele recrutava mulheres para transportar cocaína para a Europa. O colega Guilherme Fadanelli está lá em Caxias do Sul e tem outras informações para a gente. Aliás, foi uma mega operação, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, André. Exatamente, foi uma mega operação. São cerca aí de 80 ordens judiciais sendo cumpridas em 9 estados e também no Distrito Federal. André, as investigações começaram ainda em março por meio de uma denúncia anônima que chegou até aqui a Polícia Federal de Caxias do Sul, que coordenou todo esse trabalho. Até agora foram feitas 33 prisões, 9 delas aqui em Caxias do Sul e também há mandados sendo cumpridos em Bento Gonçalves e Porto Alegre, esses aqui no Rio Grande do Sul.
A quadrilha funcionava da seguinte maneira: eles recrutavam essas pessoas, que são chamadas popularmente de mulas, né, por levar as drogas, e essas pessoas eram recrutadas para levar cocaína para a Europa, entrando principalmente por Portugal. Elas levavam a droga escondidas na mala ou em potes de shampoo e condicionador. Algumas dessas mulas, inclusive, foram presas chegando com cocaína lá em Portugal. André, a operação segue, então, ao longo desse dia. Até agora foram apreendidos 140 quilos de cocaína e 1.600 quilos de haxixe, o que, segundo a polícia, é uma das maiores apreensões já feitas no Brasil dessa droga. A cocaína que era levada para a Europa, segundo a Polícia Federal, provavelmente deve vir de países aqui vizinhos da América do Sul. Ela não era produzida aqui no Brasil. Além disso, André, foram apreendidos cerca de 10 milhões em bens. E segundo a polícia, isso pode, então, desarticular essa quadrilha, tira aí o poderio dessa quadrilha. O chefe ficava aqui em Caxias do Sul e ele era proprietário de um ferro velho que ficava no bairro Kaiser, aqui na zona sul de Caxias. A Danelli me escuta bem? Hein, Guilherme? Me escuta? Sim, estou ouvindo. A gente vê pelas imagens o poder financeiro, né? Iates, lanchas, motos. Uma quadrilha que, de fato, era um braço dela aqui na região da Serra. Por que na região da Serra? Se tem essa informação, por que era um dos pontos aí a região de Caxias do Sul e Bento Gonçalves? Olha, André, a polícia ainda não deu maiores detalhes. A coletiva, inclusive, ela durou cerca de 10 minutos, foi muito rápido, porque essa operação ainda continua ao longo dessa quarta-feira. O que a polícia nos colocou, André, é que realmente o cabeça de toda essa organização ficava aqui em Caxias do Sul e grande parte das pessoas que eram usadas, eram aliciadas para levar essa droga para a Europa, eram aqui da Serra Gaúcha. Isso explica muitos crimes que vem acontecendo aí pela região, Guilherme? Olha, a polícia ainda não fez essa ligação com outros crimes, mas, de fato, essa é uma das quadrilhas, uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas aqui da Serra. Inclusive, a polícia disse que essas apreensões foram muito grandes, esse volume também de poderio, né, de bens, esses cerca de 10 milhões de reais, é muito dinheiro realmente, André, e que dá um poder muito grande para esse pessoal aí, esses bandidos que trabalham com tráfico de drogas. Era uma quadrilha que era apenas um braço aqui, como tu disseste, em 9 estados, né? Mais de 200 policiais envolvidos nessa operação. De fato, deve ter sido um duro golpe para esse grupo, que não é um grupo pequeno, pelo visto, Guilherme. Com certeza, isso desarticula de vez a quadrilha, isso, inclusive, a Polícia Federal já disse que essa apreensão acaba aí com as chances, né, dessa quadrilha continuar atuando, porque a apreensão foi realmente muito grande e impressionou a Polícia Federal. Muito bem, estamos ao vivo em Caxias do Sul, Guilherme Fadanelli, passando as informações desta mega operação da Polícia Federal, a apreensão que acontece em Caxias do Sul, também lá em Bento Gonçalves, na Serra, e em outros estados aqui do Brasil, desta mega operação contra o tráfico internacional de drogas. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações ao vivo lá de Caxias do Sul, na Serra. Agora, 12h07, um crime brutal. A polícia prendeu em flagrante a mãe e o companheiro que espancou e matou uma criança de 3 anos. É inacreditável que a gente dê notícias como esta nos dias de hoje. É incrível. Uma criança, 3 anos, indefesa. E a suspeita é que o menino também tenha sido abusado sexualmente. Isso aconteceu ontem, aqui na capital. Os detalhes na tela. O local onde a criança teria sido violentada fica na zona leste de Porto Alegre. Por trás dos tapumes pretos está uma casa simples onde o casal morava. Este comerciante da rua, que mora em frente, mal conseguiu descrever a cena que assistiu. É uma coisa absurda. A gente não tem noção da capacidade de uma pessoa fazer uma coisa dessa. Pablo Vilarinho do Nascimento, de 23 anos, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de estuprar e espancar o próprio enteado, de 3 anos. O caso aconteceu no final da tarde desta terça-feira. De acordo com os vizinhos, após as agressões contra a criança, a mãe se desesperou. Ela atravessou a avenida entre os carros com o menino nos braços, praticamente desacordado. A mulher pediu socorro nesse estabelecimento comercial.
As donas chamaram a ambulância do SAMU, que chegou em poucos minutos. Hoje, elas não abriram comércio em sinal de luto. Estão chocadas com a brutalidade da história. Luiz Henrique Paim Martins de Paula chegou ao Hospital Cristo Redentor sem vida. A mãe dele também foi presa em flagrante. A suspeita é de que ela tenha sido cúmplice do crime. Em depoimento, Liriele Martins disse que o garoto estava sendo alvo de agressões desde a manhã de ontem. Chutes, socos, pauladas, pranchaços, né, com o facão ali, né, não com a lâmina, né, mas batendo de lado, né. Ela disse que estava há um mês com essa pessoa, que desde o início ele já começou a agredi-la, mas que ela não procurou ajuda porque tinha medo dele. Pablo estava foragido há quase um mês. Ele cumpria pena pelo crime de roubo no regime semiaberto. A Polícia Civil espera o laudo da perícia para confirmar se a vítima também foi alvo de violência sexual. Delito aí de homicídio, né, doloso, consumado, duplamente qualificado, majorado, né, em razão da vítima ser menor de 14 anos. Eu vou pular a parte que eu gostaria de falar, mas não devo falar. O que eu vou falar é o seguinte: para as mulheres que não têm coragem, que não têm medo, isto não pode ser assim. Põe a boca no mundo, sai pela rua gritando, façam alguma coisa. Mas permitir que essa criança passe por isso, não pode. Então, por medo, fica quieta e deixa a criança apanhar? Não! Não, vá direto numa delegacia de polícia. O mínimo é que tem que ser feito. O restante eu não vou falar. 12:11 agora. Cadê a garagem subterrânea? Cadê a imagem da garagem? Ah, não é a garagem subterrânea? Não. Não é a garagem subterrânea. É uma cratera. É uma cratera, acreditem. Uma motorista e a caroneira estavam andando e, de repente, um buraco no meio do caminho. E elas se recuperam, né, desse enorme susto. A cratera que se abriu e engoliu um carro inteiro onde elas estavam. Isso aconteceu no centro de Flores da Cunha. Não é garagem subterrânea, é um buraco no meio da rua. O veículo foi engolido por este buraco, com cerca de 3 metros de profundidade e 4 de diâmetro. Quem estava por aqui disse que o carro vinha logo atrás de um caminhão caçamba. Foi exatamente neste ponto da Rua General João Manuel, no centro de Flores da Cunha, que o terreno não aguentou o peso e cedeu, bem por onde passa uma galeria de esgoto. Ela estava vindo atrás de uma caçamba e simplesmente terminou a rua e caiu no buraco. O buraco engoliu o carro inteiro, né? Entristece porque podia ter matado uma família inteira, tá? O carro tinha 2 ocupantes. Apesar do susto e da cena inusitada, elas tiveram apenas ferimentos leves. Agora, esse trecho da rua vai ficar interditado para que as autoridades possam fazer a avaliação das condições do terreno. Os moradores dizem que esta é a segunda vez que uma cratera abre, na mesma rua. Por conta disso, a prefeitura havia implantado uma nova galeria no trecho que apresentou problemas. A antiga tem cerca de 50 anos e é feita de pedra. A gente fica naquela insegurança. Meu marido tem caminhão, né? A gente tem transportadora e o caminhão sempre aqui na frente. E se cai mais? E se a rua cede mais? Né? Então, e as crianças? Tem a escolinha aqui no lado. Então é perigoso e a gente fica assim. Será que vai acontecer de novo? Essa é a preocupação, até porque a gente não consegue enxergar. Agora, o asfalto dá sinais, né? O asfalto dá sinais. Provavelmente aí já tinha algum sinal, ou não. Mas que é um perigo, é. E um susto. E ainda bem que não sofreram nada de mais grave. Gente, voltamos a conversar com Marcelo Chemali, que está na zona sul de Porto Alegre. Ontem, por volta de 1h03 da tarde, teve um assalto. Uma senhora ficou gravemente ferida. Aí está a imagem, ela tentando arrancar com o carro. Quando chega ali, escondido, o assaltante, o criminoso, tenta arrancá-la do carro, consegue arrancá-la. Ele desfere um tiro que passa de raspão no rosto, mas as informações que a gente tem, o estado de saúde é grave. Tem um momento que ela cai ajoelhada e foge. Possível. Olha, gente, eu queria voltar àquela imagem ali, Marcelo. Eu acho até que a impressão que dá é que ela joga a chave para cima do carro. Por isso que ele não consegue andar com o carro.
Olha ali, me ajudem, ver se há a chave do carro que está com ela na mão, porque daqui a pouco ela não tem nem essa intenção. Quando viu, estava com a chave na mão, atirou para ele próprio pegar a chave e ir embora, quem sabe, né? Tá aí, ó, a hora que ela tá com medo, levanta as mãos, foge e joga tipo a chave para ele e ela vai se esconder e ele não satisfeito, Marcelo entra no carro de trás de uma Kombi ali e consegue fugir. Sim. Eu estou sendo avisado que tu tens entrevistado, Marcelo, sim, eu sei. Eu só estou completando aí a informação da Kombi, que é a hora que ele consegue fugir, esse criminoso. Bom, qual é a situação aí do local? A gente conversou há pouco com um senhor morador, todo mundo preocupado e com medo. 1h03 da tarde, Marcelo Chemali. Olha, André, quase no mesmo horário em que nós estamos agora. Né? Questão de uma hora nem isso. Isso aconteceu ontem, né? Questão de 1 hora a menos, agora meio-dia 15 minutos, em torno disso. E eu vou conversar com o seu José, que não estava sabendo desse assalto, desse crime, mas mora na Vila Nova. Há mais de 20 anos veio até a lotérica fazer umas apostas, pagar umas contas. Qual é o sentimento do morador da Vila Nova, um bairro tradicional, mas que cresceu nos últimos anos, atrai comércios, atrai movimento? Como é que vocês se sentem hoje aqui, seu José? É muita insegurança, não tem como em lugar nenhum, né? A gente sai, hoje em dia não sabe se volta. Que nem o que aconteceu com você me falou agora dessa pessoa aí que foi baleada. É complicado, não tem mais lugar de calma hoje em dia que a gente sai e não sabe se volta realmente. Algum vizinho seu, algum conhecido aqui da região já entrou para essa estatística de crime, seu José? Não, faz tempo que eu não vejo isso aí, mas geralmente dava muito tiroteio, coisa assim, né, na zona, negócio de roubo, coisa assim. Mas negócio de morte mesmo faz tempo que eu não vejo, mas é que não eu falei, não, segurança tá complicada a coisa. Complicado. Tá certo. Obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente. André, só para complementar uma outra informação, nessa esquina aqui, João Salomone com o Marquês do Maricá, pela João Salomone, mais para frente, em direção à Cavalhada, em torno de 400 metros, fica a 4ª companhia do 1º BPM, André. O 1º batalhão, que é o responsável da área, ou seja, a cerca de 400 metros aconteceu esse crime, ou seja... Isso não intimida nenhum criminoso. Mas um crime grave. É um crime grave e a gente torce realmente para que essa vítima consiga se recuperar, mas a informação de momento é que o estado de saúde dela é grave no HPS, André. O homem que cometeu esse crime, esse assalto, não está preso, né? O que aconteceu ontem, não é, Marcelo? É que uma pessoa foi presa próximo a esta Kombi, quando foi localizada, foi levada para a delegacia de polícia, 3 testemunhas foram para fazer o reconhecimento e 2 disseram que não era ele e, por isso, ele foi liberado. Mas a polícia está atrás ainda de informações. Quem tiver qualquer tipo de informação e puder colaborar, então ligue aí para o Disque Denúncia, todos os canais de comunicação, qualquer delegacia de polícia. E aí é o momento que ele foge com a Kombi. E essa era a dúvida, porque que ele não fugiu com o carro, né? E a gente vê que ela desesperadamente, essa senhora, volta para o supermercado assustada. Imagina o pavor dela. O momento que tu está dentro do teu carro, imagina a cena. Tu está dentro do teu carro e se depara... Porque é o que eu digo, até a pessoa se dar conta do que está acontecendo, demora um tempo. Infelizmente, é o tempo de tu compreender o fato do que está acontecendo. E ela desesperadamente ali, né? E ela chega a arrancar o carro e ela parou porque não conseguiu entrar na avenida por causa do movimento. E a hora que esse homem começa a puxá-la, que ele desfere o tiro e ela sai ali ajoelhada, depois ela sai desesperada. A sensação que ela tem a chave do carro na mão e por isso ele não consegue seguir adiante. Vai investir no carro de trás. Os funcionários do supermercado carregando inclusive compras. Parece que tem uma mulher ali que está até com uma torta na mão. É a que está no banco da frente, ela sai correndo. Outros caem, perdem um sapato. E próximo dali... Podia ter tido uma bala perdida também. Olha a movimentação. Tem uma outra imagem que aparece uma câmera em que está... tem uma outra imagem da câmera que aparece uma senhora com uma criança. E ela, assustada, se agacha, né? Se agacha com medo do que podia acontecer. Tá aí esse rapaz de preto que ele leva um susto na hora do tiro. Ó, ele tá tranquilo ali, quando ele se vira, ele ouve o tiro. Quer ver, ó? Ó o ombro dele, ó. Aí que ele ouviu o tiro. E agora, junto dele, aparece uma senhora com uma criança que se escondem com medo, sem entender muito o que está acontecendo. Aí, ó, aí a mulher olhando e se abaixa. Imagina o medo dessas pessoas. E aí fazer o que nessa hora, né, Marcelo? Se sair correndo, pode levar um tiro de bala perdida, né? O que fazer nessa situação? Olha, o
que acabou de passar aqui, ó, a Kombi escolar, é um horário de entrada e saída de escolas, é uma região que tem também muitas escolas aqui no entorno, André. É. E fica aí o alerta, né? A gente vai tentar o contato com o delegado Luciano Coelho, da 13ª DP, para acompanhar de perto essa investigação, porque o autor desse crime ainda não está preso. É preciso ser responsabilizado, porque há uma vítima em estado grave no HPS. É, um absurdo total. E outra coisa, esse homem podia ter saído correndo, ter pego qualquer um de refém que estivesse por perto dele. É, gente, Ó, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, mas olha, é difícil, muito difícil. Muito bem, obrigado, Marcelo Chemali, 12:19. Vamos falar agora, vamos mudar de assunto, vamos relaxar um pouquinho, falar de esporte, Débora de Oliveira, porque o SBT Esporte tem uma programação especial hoje, que começa no Campinho e vai para o Facebook logo depois com um debate importante, necessário, infelizmente muito atual, Débora. André, infelizmente muito atual. Hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E nós estamos vendo cada vez mais casos inseridos ainda no futebol com relação ao racismo, a intolerância. As pessoas denigrem seres humanos, usam a cor, a raça para ofensas em campo. E através da arquibancada, onde a gente teria o maior exemplo de famílias, de pessoas que deveriam conviver bem em sociedade, a gente ainda vê que tem muito a evoluir. A gente precisa muito evoluir nessa questão. Essa imagem percorreu o mundo. Percorreu o mundo, Tyson e Dentinho saíram de campo chorando, mas infelizmente, André, não é só o caso desses dois jogadores, a gente vive isso diariamente. E como o esporte é sim um momento de integração entre os povos, entre as famílias, entre as cores, entre as raças. A gente quer usar esse esporte, essa modalidade, para inserir esse assunto com quem está em casa, debater, porque eu acho que só conversando, debatendo, a gente vai conseguir diminuir essas estatísticas de intolerância. A gente está vendo aí imagens do Eduardo, é um zagueiro gaúcho, aqui de Estância Velha, já jogou no Internacional, ele está agora no Paraná, e no fim de semana um torcedor do Atlético Goianiense foi preso, porque ficou imitando o macaco e fazendo sons, e gestos de macaco com relação ao zagueiro do Paraná. Ele denunciou e foi preso o torcedor, que foi, graças a Deus, identificado como o que cometeu esses atos. E a gente quer fazer essa reflexão mesmo com quem está em casa. Hoje o nosso campinho é especial por conta disso e eu já quero fazer o convite, o pessoal já fica agendado, porque nós temos um programa à parte, especial, no Facebook do SBT-RS. Você vai ver coisas inéditas e discussões inéditas também com a gente lá na nossa página. Você que já segue o facebook.com/SBT-RS oficial, fica ligadinho, coloca o despertador, 1h30 da tarde, a gente começa um programa ao vivo lá. Com quem? Com Silvio Benfica, jornalista, que a gente conhece toda a história, a trajetória, o quanto é um jornalista respeitado, o quanto tem voz, com as comunidades também, porque a gente sabe o papel dele importante e consagrado no nosso jornalismo. Camille Pascolotto, que é esposa do Roger Machado, que é um dos únicos, que nós temos apenas 2 técnicos negros no futebol brasileiro. O Roger fala muito bem sobre esse assunto, a Camille vai estar com a gente, vai participar do nosso debate. Marcinho Black, nosso representante da arquibancada, vive o dia a dia dos torcedores junto com a gente, tão querido pela torcida que já no nome tem o Black, porque se orgulha da cor e nos orgulha pelo trabalho que realiza. E eu e Jeremias vamos estar debatendo com quem está em casa, com quem vai participar, com quem vai comentar. Não dá pra perder, não. E a gente quer que vocês participem de todo o coração, porque acho que só conversando, debatendo, a gente consegue diminuir, esses casos de intolerância. É verdade. E a buzininha, tu sabe, Eu falo pra quem são motas. Dá a buzininha, Douglas. Ah, o Douglas não quer buzinar hoje? Tá e bom, olha só, André? por falar nisso, a gente tem hoje, lá daqui a pouquinho, o Fala Comunidade Especial, de um lugar aqui de Porto Alegre, um lugar também muito querido de todos nós, do Partenon, tratando da Vila Maria da Conceição, tratando justamente dessa questão. Então, ao vivo daqui a pouco. Olha aí, imagem ao vivo. Coisa boa. Se eu soubesse, eu tinha feito o campinho de lá, porque eu ia adorar estar lá saracoteando com eles, viu, André? Que bom. Então, assim, hoje programação especial, mas principalmente vocês em casa. Não é legal brincar
todo mundo diz, mas isso é só uma brincadeira. Eu chamo eles assim porque desde sempre foi assim. Não é mais assim. É Beijo. Crime, racismo. Até o Beijo, campinho. Até já. Meio-dia, 24 minutos. E atenção, o temporal causou estragos em 3 de maio, no noroeste aqui do estado. E algumas casas foram destelhadas e uma estrutura de uma fábrica chegou a ser arremessada por causa do vento forte. Vejam só os detalhes. O vento e a chuva atingiram o quilômetro 6 no interior de 3 de maio por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira. Segundo moradores, foi tudo muito rápido. De repente começou a chover assim, um vento. Quando eu olhei para baixo, aquilo era galho, brasilite, zingo, que voava por tudo. E daí se tranqueimos dentro de casa. Em menos de 5 minutos, vários estragos foram causados. Esta olaria foi a mais atingida. O proprietário não sabe ainda quanto deverá investir para a reconstrução, mas estima aí que os prejuízos possam chegar até R$20 mil. A destruição dos galpões, destelhamento, destruição do galpão, né? Quebrou os vidros, estrago de material que já estava pronto para ser enfornado, né? Mas no geral, assim, só danos materiais, né? Ontem tinha essa condição por causa das altas temperaturas e umidade, isso no norte do estado, mas foi muito localizado. Hoje não tem mais risco, pelo menos, de temporais, como aconteceu lá nessa região aí, no norte do estado. Isso foi, só me repete a cidade, que foi 3 de maio, eu confundi com 3 Passos, 3 de maio. E então não há, assim, uma condição de se repetir hoje esse vento forte. Agora, o que é importante, gente, isso vale para todo o Rio Grande do Sul. Muito baixa a umidade relativa do ar, inclusive em algumas cidades chegando a 10%, então tomem bastante água e protetor solar, porque os raios ultravioletas estão também muito agressivos. Então, muito cuidado, proteção com a pele e proteção tomando muita água. Hoje as temperaturas máximas chegam perto de 40 graus durante a tarde. Em muitas regiões aqui do estado. Então, eu repito, baixa umidade e raios ultravioletas, não esqueçam disso, tomem bastante água na tarde de hoje, principalmente. 12h26 agora. A gente vai para um rápido intervalo, mas ele é muito rápido e em seguida a gente vai trazer aqui o Fala Comunidade ao vivo hoje. Nesse dia especial, estamos com as imagens ao vivo aí do Fala Comunidade. Hoje, uma comunidade muito importante aqui da nossa capital gaúcha. Hoje, dia 20, dia da consciência negra. Já voltamos, fique aí, até já. Já estamos de volta e agora eu quero que você fique com um recado da Sorri Fácil. Olá, eu sou a doutora Vanessa do Sorri Fácil de Taquara e quero falar com você que perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta, usa aquela ponte móvel que te incomoda e sente desconforto ao comer alimentos duros? Sonha em fazer implante dentário e acha que vai doer? Nós, no Sorri Fácil, podemos realizar o seu sonho de ter um sorriso mais bonito. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com diagnóstico digital, de raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Estamos esperando a sua visita. Então agende já a sua avaliação no 0800 631 30 ou acesse o site e descubra uma clínica pertinho de você. www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E olha só, hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, figura de resistência negra na época do Brasil colonial. A data passou a fazer parte do calendário escolar em 2003. 8 anos depois, em 2011, foi reconhecida nacionalmente. E hoje é feriado em 832 cidades brasileiras. Aqui em Porto Alegre, a data está sendo celebrada de uma maneira bem bacana na Pequena Casa da Criança. O colega Rafael Cavalheiro está lá e vai nos mostrar toda a festa. E ó, eu já mando um beijão muito grande aí para a comunidade, tá, Rafa? Grande André Har. Pois é, nós estamos aqui nessa data tão importante para todos nós, né? Aqui já teve diversas atividades, né? Tivemos diversas atividades nessa manhã. Agora aqui comigo a Patrícia Pereira, ela que é professora e mestre em educação pela URGS. A importância deste dia 20
Um dia muito importante, um dia idealizado por Oliveira Silveira e o Grupo Palmares para demarcar nossa história, nossa cultura, o nosso trabalho aqui no continente, no Brasil. E precisamos demarcar esse dia para que ele seja um dia de cultura, um dia que é nosso orgulho por sermos negros e principalmente demarcar o espaço, Rafael, a partir das cotas raciais, que é uma grande conquista para o povo negro no Brasil, em que nós podemos ter mais alunos e mais servidores públicos no espaço negro. Não, com certeza. Olha só, tem aqui comigo também Mário Terra, ele que é coreógrafo, presidente do Brasil Estrangeiro, da Companhia Brasil Estrangeiro. A cultura hoje, para a cultura negra, a importância que tem, Mário? A cultura negra faz parte da identidade do Brasil. É mais de 50% da população. Na cidade onde eu moro, Viamão, terceira cidade com uma população negra. O que a gente está falando aqui é de tirar da invisibilidade, através da cultura, aqui como na Pequena Casa, usar a cultura como forma de educação. A educação salva. Entenda a sociedade brasileira, a educação salva. E um dos exemplos é isso, né? E o carnaval, aqui comigo também, o Rodrigo, o carnaval é uma raiz da negritude também, Rodrigo. Sim, com certeza. O carnaval ele tem identificação direta com a negritude, com as coisas do negro. E a maioria do povo que faz carnaval é um povo negro, é um povo que cultua essa tradição do carnaval, a maioria é negro. Por tradição mesmo, pela batucada, tudo se encaixou e a gente fez esse carnaval que a gente conhece hoje. E aqui, André Rara, essa festa bonita, né? A gente tem também aqui essa escola que é a Samba Puro, que é uma escola da comunidade, levando para todo mundo essa nossa cultura. O Marquinhos é o presidente da Samba Puro. Quantos anos a escola está enraizada aqui no Morro, Marquinhos? Há 35 anos, é o verdadeiro quilombo do Rio Grande do Sul. Maria da Conceição tem as nossas raízes e nossas culturas. Ok, obrigado. Lembrando que hoje tem várias atividades. Às 5 horas ali no Pleno Pérez tem a marcha de Zumbi dos Palmares, a concentração, às 5 horas. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado. E este é o dia 20 de novembro. Que legal, que bacana. Dá um beijo para todo mundo e é isso aí. E a gente vai continuar falando sobre este assunto aqui no Campinho com a Débora de Oliveira, né, tratando dessas questões desse dia importante de reflexão, né, Débora? Exatamente, André. A gente sabe dessa importância, do quanto a conscientização é importante para que esses desejos que a gente viu ali, né, no Fala Comunidade, se concretizem, né, se tornem reais. E isso faz parte de cada um de nós. É isso tá aí. Bom? Então agora a bola é contigo. Um beijo grande, bom programa. Obrigada, André.